Agora é xadrez, curta, compartilhe. Simbora aqui na nossa jornada de partidas online. Vamos rodar o segundo desafio aqui. Vou largar um 3+0 e comentar um pouco e vamos ver como nos saímos. De brancas contra um jogador 2131. Olha, esse é um range bem mais alto. Temos um C6 aqui, uma Caro-Kann, né? Vou jogar D4. Está ameaçando meu peão. E posso jogar variante do avanço. Vou jogar um E5, vai vir bispo aqui, cavalo F3, desenvolvimento das peças. Vamos buscar o roque. Vou jogar bispo E2, fazer o roque. Talvez venha um H5 aqui. H6 seria melhor, né? A teoria seria o H6. Tá, ele jogou C4 aqui já desafiando minha estrutura central. Bom, aqui eu posso jogar um C3 ou também jogar um... Vou jogar C4. Vamos romper o centro aqui, desafiar e tentar aproveitar a questão do desenvolvimento. Vou jogar, tomar de dama. Será que eu já caí numa preparação? Porque aqui ele tem um ataque do bispo, né? Sim. Em contrapartida, aqui... Cara, a partir de agora eu tô pelos meus próprios instintos aqui. Dama F4. Para defender um pouco esse peão. Vai vir cavalo G6 aqui. É uma. Outra possibilidade. Bom. Vamos tomar esse peão. Ele pode recapturar de cavalo. Eu posso jogar a dama aqui. Trabalhando um pouco essa cravada. Eu sei... Não tem nenhum outro lance aqui que seja diferente disso. E agora eu preciso buscar o meu desenvolvimento o mais rápido possível. Então, eu acho que A3 para jogar B4, né? E se desenvolver. Aqui eu tenho esse, tipo B4. Ele vai ter que voltar o bispo para E7. Que eu só quero me desenvolver, tá? Nada mais do que isso. Então é bem simples. Vou jogar um bispo B2 aqui para ajudar a proteger esse peão. E depois finalizar o desenvolvimento. Com cavalo C3, e aí a gente trabalha algumas ideias aqui. Um lance chato aqui, que eu não vi, que é bispo aqui atacando a minha dama. O meu adversário não viu esse, porque aqui, eu não sei se ele iria prender minha dama, porque eu teria que jogar esse, e depois eu teria essa saída por aqui, né? Então, ok, não chegaria a perder a dama. Aqui agora tem a possibilidade de jogar a dama aqui, aí viria bispo novamente. Bom, acho que vamos voltar a dama, sair, tirá-la de perigo, né? Apesar de ter esse lance aqui, mas agora em si ele não vai fazer mais nada. Ok, vamos desenvolver o cavalo. Desenvolvimento é essencial aqui porque as coisas estão ficando perigosas. E eu tô com menos tempo, tem que acelerar um pouco o ritmo aqui. Ok, vamos jogar a dama aqui, tirar do ataque do bispo. Por enquanto as coisas estão meio controladas. Ele tem cavalo F4 aqui ameaçando o meu bispo. É uma jogada um pouco incômoda. Vou jogar a torre aqui atacando o bispo preto. Talvez ele tome aqui, né, para... Olha, ele está preparando um tema tático aqui na posição. É isso que o meu adversário está querendo fazer. O que eu posso jogar aqui? Cavalo aqui... Não, né? O que eu tinha pensado? Tinha pensado em um lance. Cavalo aqui. Tomar bispo. E cortar, este lance aqui. A ideia aqui, eu estou ameaçando o bispo, né? E se ele tomar o meu, eu posso tomar de dama e eu cobrir o raio de ataque aqui. Sem contar que esse bispo ali está cravado, né? Então temos um teminha aqui. E sinceramente falando, não sei não se meu adversário não perdeu... Bom, se ele tirar a dama para cá é o lance, né? Porque aqui eu tomo, ele toma, eu tomo, ele toma, né? Essa é a ideia.
Então, cara, vamos desenvolver. Não vou entrar no final aqui. 27 segundos, é muito pouco tempo aqui para resistir. Ele vai tirar o bispo para cá. Não, tirou ali. Vamos jogar a torre aqui. Ok. Veio para as trocas. E, cara, isso daqui tá ficando muito perigoso por causa do tempo. Tem que acelerar ao máximo aqui. Já abriu uma casa de fuga para o rei. Os cavalos estão se defendendo. Ok, vamos abrir uma casinha de fuga. E agora tentar melhorar um pouco as peças aqui. E a ideia é buscar um final aqui. Vamos jogar esse. Talvez eu venha aqui. A gente vai jogar a dama aqui, forçando uma troca de damas. Ok? E aqui a gente quer entrar num final. Onde possivelmente a gente consiga criar alguns danos aqui na posição do nosso adversário. Esse lance de cavalo ameaça bispo. E eu consigo pegar o bispo. Vamos jogar o cavalo aqui e tentar explorar. Eu preciso barrar todas as ideias do meu adversário. E aqui, este lance aqui, justamente para travar as ideias do adversário. Vamos jogar esse. Aqui tem esse. Esse. E vamos evitar a penetração das peças do adversário na posição. Jogar esse. Jogar esse. Se ele jogar aqui, a gente toma e avança. Cara, partida dramática aqui. Resultado aqui foi decidido através do tempo. E eu estava com muito menos tempo. Porém, temos um final aqui com um bispo de cor oposta. Olhando assim, teoricamente, grandes chances de empate. Mas eu acredito um pouco que o branco aqui tem um peão a mais, né? E a posição ativa do rei aqui, eu acho que ela favorece muito. Então, chances de vitória para o branco. Nessa posição aqui agora, ou o preto toma. Não tem muita... E se ele tomar de branco, isso aqui daria para avançar e ensaiar uma entrada com o rei aqui na cadeia de peões, né? Então, trabalhando isso, talvez tenha chances. Vamos ver como é que está a posição aqui. Se realmente... O computador acha muito recurso aqui para empatar. Então, por ser bispo de cor oposta, ele sugere tomar aqui, avançar. É aquilo que eu tinha falado. Vamos só revisar um pouco a abertura aqui. Foi uma Caro-Kann por parte das pretas, né? O lance C6 aqui. Beleza, C6 aqui apoia, né, justamente a ideia de D5 e desafiar o peão branco aqui, né? E é aquela velha batalha inicial na partida luta pelas casas centrais. Então aqui D4 lance natural, né? E aí vai vir o lance D5. E aqui tem muita possibilidade. Cavalo C3 é uma delas, apoiando o peão de E4. Então se o branco toma, ou se o preto toma em D4, retoma de cavalo. E novamente tem muita variante aqui. Estamos dentro de um leque de aberturas muito extenso. Eu escolhi a variante do avanço. Então, bispo F5 é o lance principal. Aí cavalo F3 é outro lance, né? D6 aqui está dentro dos lances mais teóricos de todos. E aqui eu escolhi bispo E2. E o meu adversário, dentro da teoria, cavalo D7. E aqui ele vai começar a questionar a base da minha estrutura de peões, né? Com lances como C5, dama B6 também. E aqui também tem o lance F6 aqui para romper. E lógico que ele vai jogar, uma das ideias aqui é jogar H6 para abrir uma casa de recuo bispo e desenvolver o cavalo via E7. E ele tem possibilidades tanto de jogar o cavalo aqui em F5, já também reforçando o ataque sobre o peão de D4. Então a posição aqui está extremamente equilibrada, né? É dureza jogar contra Caro-Kann. Não tem uma magia muito clara não aqui para tentar surpreender, porque é uma abertura ultra sólida. Então aqui o roque, lance natural, né? Veja bem que a gente sempre tem que buscar o desenvolvimento. Então eu aqui por parte das brancas já fiz o meu roque, falta desenvolver cavalo e bispo. E o preto aqui também, ele segue com ideias. Então ele vem com o lance aqui cavalo C5, né? Ele já está questionando
o meu centro, né? Ele vai começar a atacar, minar o meu centro de peões. E aqui eu escolho um plano bem ativo, que é o lance C4. Porque eu já joguei algumas vezes essa posição aí, e alguns lances aqui é C3, né? Que seria a ideia de continuar defendendo esse peão. Mas eu resolvi jogar de forma um pouco mais, vamos dizer, um jogo mais aberto, assim, e mais combativo. Também para preservar um pouco das chances. Existe mais risco? Existe, né? Mas também o jogo fica mais dinâmico ali. E aqui ele toma, e isso daqui a máquina já enxerga como bom, um erro. Deveria ter tomado de cavalo, né? E não de dama. Ah, sim. Por que cavalo? Porque cavalo, claro, esse peão aqui tá caindo, né? Mas o problema todo é que se o branco capturar isso daqui, é o desenvolvimento, né, do flanco rei. Veja bem, já começam a surgir essas ideias. Toma aqui, e aí, tipo assim, se ele quiser preservar isso, olha só como começa a vir o ataque. Cavalo ganhando tempo sobre a dama. Aí a dama vai ter que recuar, mas aqui a gente já tem o bispo trabalhando em cima do roque. E a máquina aqui já dá uma vantagem de uma peça, porque o branco fica totalmente desenvolvido e tem peças no ar aqui, né? Então, muito importante isso. Mas aqui na partida, o que que eu fiz? Também de dama. Aí o meu adversário conseguiu ganhar tempo sobre a dama desenvolvendo. Veja bem, é sempre o tema desenvolvimento fazendo parte aqui do conteúdo principal, né? Desenvolvimento. E ganhar tempos é essencial, né? Depois disso, o adversário joga de forma correta, que desenvolve o cavalo para E7. Aqui eu realizo uma captura no centro, ele toma de cavalo. E aqui, sinceramente, eu coloquei a minha dama em perigos, né? Porque ele começa a sofrer alguns ataques. E depois, quando ele desenvolve aqui, tem os temas com bispo. Isso aqui não foi legal. Olha só, o preto aqui já está com superioridade. Cara, o xadrez é fantástico. Tu tem que respeitar o desenvolvimento harmônico das peças, porque senão vai começar a surgir situações táticas. E aqui o preto realmente está melhor. Por quê? Porque as peças estão alinhadas, ele tem várias possibilidades, né, como trazer torre, domínio, e começa a surgir algumas ideias táticas. E aqui, percebendo o perigo, eu recuei, e o meu adversário ele começa a me pressionar, né? Olha só. Dama D8 aqui. Lancezinho de computador, hein? Meus amigos. E aí depois foi... Aqui começou a pesar o tempo, né? Quando eu jogo esse lance, ele toma, eu consigo respirar no jogo. E volta bispo. Jogo aqui. E aqui as coisas, elas aliviam um pouco. E aqui é quando eu consigo realizar essa troca aqui, né? Mesmo assim, né? Ainda minha estrutura e a segurança do Rei das Pretas, ela tá melhor, né? Aqui igualou, né? Olha aqui o que eu deixei passar. Alguém lembra da jogada aqui? Uma captura especial de peão em passante. Olha isso, que bonito. Fica um fortíssimo peão passado. E o rei ele vai ter que se desviar a atenção aqui para prender esse peão. Porém, em contrapartida, esse peão fraco aqui, ele está indefensável por ter o bispo preto de casas brancas. E aí, se eu conseguir tomar esse peão, essa minha cadeia aqui de peão vai andar. E aí não vai ser suficiente o bispo para segurar. E sem contar que depois eu posso transpor de flanco. Então, galera, essa foi a segunda partida do nosso desafio. Vitória aí no tempo. Não é algo assim muito saudável, mas acontece, né? Até por ser partida de 3 minutos. Na verdade, é uma das coisas que mais vai acontecer, eu acredito. E eu sofro muito com isso. Mas, porém, ali algo interessante é analisar um pouco. Jogamos contra uma Carol Khan, dificílimo, dificílimo. E entramos em alguns apuros aí, mas faz parte. Importante é analisar um pouco. E fica evidente que o desenvolvimento e algumas casas ali, de bom posicionamento das peças, fazem toda a diferença. Curta, compartilhe. Um grande abraço aí e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.